Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, casais. Bom dia, casais! Mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia da presença dEle. Que o Senhor seja glorificado e honrado por tudo e por tudo que fez, por tudo que vai fazer, por Amém. tudo que faz. Amém? Amém. Vamos lá, vamos começar com a nossa oração em primeiro lugar. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo sopro de vida. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui em família. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos permitir falar um pouco do seu Evangelho, Senhor. Obrigado por o Senhor nos dar entendimento e discernimento da sua palavra. Obrigado, Senhor. Nos ensina, nos ministra, nos mostra a sua direção. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Amém? Glória a Vamos Deus. lá. Hoje, dia 24 de novembro, uma terça-feira, tá um dia bonito, tá um dia de sol, né? A gente não foi lá fora ainda, mas dá pra ver pelo brilho. Falando ainda sobre solidariedade, hoje o tema é Eu sinto o seu sofrimento. Está escrito em Êxodo 2,6. Abrindo-o, viu o menino e ele chorava. E ela teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. O que a gente pode gravar aqui é justamente esse pedaço que ele fala. Teve compaixão dele, né? O que é ter compaixão? O que é essa palavra tão forte, né? O que essa palavra nos ensina? Sim, o que nos ensina? Você, muitas vezes, no seu relacionamento, será se você está tendo compaixão com seu cônjuge, com seus filhos, com a sua família? Mas o que é a compaixão? Compaixão é, muitas vezes, você ser solidário com aquela pessoa que muitas vezes tem uma dificuldade. Às vezes o seu cônjuge tem uma dificuldade, tem um medo, tem um receio de algo. Aí você muitas vezes se pega brincando com aquele receio, brincando com aquele medo. Seus filhos, às vezes, por exemplo, tem filhos que têm medo de barata, né? Verdade. Né, Andressa? Então, alguns têm alguns medos. E aí a gente pega esse medo, acha que é frescura, ou então aquele receio, a gente não se importa com o medo do seu filho, não se importa com aquele receio do seu cônjuge, e você não tem compaixão, você não se solidariza com aquele medo dele, com aquela reação, muitas vezes, aquela dificuldade. Verdade. Né? Nós não nos colocamos no lugar do outro. E hoje o devocional, ele muito coloca... difícil isso, a gente não quer se colocar, a gente acha que, porque eu não tenho medo, não é importante. É verdade. E A gente fica com essa questão, né? Desculpa Sim, te interromper, essa questão de que eu sei o que você está passando, eu sei como você se sente, e você não sabe. Não sabe. Você tem uma ideia daquilo que você tem, né, Fê? Isso mesmo. A gente não tem noção. E aí a gente é muitas vezes arrogante, aí às vezes a gente não se solidariza, e aí a gente não se importa, porque não é importante pra gente. Pra você ver, como é que fala? Vamos contar uma historinha para poder vocês entenderem o que é isso. Por exemplo, vamos pegar como exemplo a Elaine. Elaine, ela tem medo de montanha-russa. Ela não gosta de andar nas montanhas russas, ela não gosta dessas coisas com muito movimento, vai lá e sobe e desce e tal. E você vê, é um medo que ela tem, e a gente, eu e as meninas, a gente sabe desse medo e muitas vezes a gente age como? Né? A gente age como? Ou a gente instiga ela a ir participar, mesmo sabendo que ela tem esse medo, essa limitação,
A gente fala, vai lá, e não sei o que, tem que fazer, vamos, que não sei o que e tal. E a pessoa fica tensa, porque ela, tipo assim, ela quer estar junto, quer brincar, quer atender aquilo, ela tem um espírito esportivo, ela tem essa necessidade de, tipo, de atender o que a gente pede para ela, mas ao mesmo tempo ela tem o medo. Ou a gente instiga ela a fazer isso, ou a gente dá risada. Não, isso é besteira, não liga, não é tão ruim assim, sabe? Você minimiza o medo da pessoa. Só que muitas vezes a pessoa precisa de que você tenha compaixão, que você entenda. Eu preciso ter compaixão com ela, entender por que Elaine tem medo de montanha-russa. Bom dia, Leia. Olha lá, a tia falando, a tia tá falando lá. Por que ela tem medo? Ela tem medo de altura, ela tem medo daquele solavanco, ela tem medo de se machucar. Mas as mães vão me entender. Eu não tinha esse medo antes de ter filho. Eu só eu adquiri esse medo depois que eu tive filho. Aí tudo mudou. Aí eu comecei a ter medo de montanha-russa. E aí você precisa ver o lance da compaixão. Porque quando você tem essa compaixão, que você entende esse medo, fica mais fácil de você falar assim, bom, eu entendo porque ela está com medo. Eu não tenho medo disso. E aí vem trazer para o Anderson. O Anderson tem medo de um monte de coisa. Eu também tenho medo de altura, mas eu tenho medo de ficar na beirada. Eu não tenho medo de ficar num lugar alto. Eu tenho medo de ficar na beirada de um lugar alto. Verdade. Isso me traz um pavor muito grande. Isso E quando eu entendo que a Elaine tem essa limitação, que ela tem esse medo, e eu vejo que eu também tenho, o que acontece? Fica mais fácil de você ter essa compaixão, de você entender. Só que assim, eu preciso verbalizar isso para ela. Porque não adianta você ter seus medos, você ter suas limitações e você ficar caladinho dentro de você, achando que você é o cara, é o homem de aço, que é o super-homem, que é o homem de ferro, que é o Batman, esses super-heróis todos que não tem, sabe? Você acha que eles não têm medo. Só que assim, você tem medo, você é feito de carne e osso, você vai ter... Né? Nós somos feitos, isso mesmo. Você vai ter essa limitação. Só que quando você verbaliza isso, fica mais fácil de você se colocar no lugar da pessoa e não falar, eu sei o que você está sentindo. Não é que eu sei porque eu estou no seu lugar, eu sei porque eu tenho medo semelhante. Né? É isso mesmo. E o casal tem que entender, se colocar no lugar do outro, né? Se solidarizar, sabe? Ter essa sensibilidade, né? Não dê risada desse sentimento, não trate com sem importância esse sentimento do seu cônjuge. Ele precisa que você ali o apoie, né? Como nós aprendemos nas outras lições, o apoio é importante, né? Se solidarizar é se colocar no lugar do outro. Verdade. Se ter essa sensibilidade que meu cônjuge, ele se sente seguro fazendo tal coisa. É aí que nós temos que se tornar, como diz o versículo, e se tornamos uma só carne. Isso. Que às vezes a gente não entende. No devocional aqui ele fala, diga a ele como é importante você estar junto, se solidarizando, né? Existem vários conflitos dentro no ser humano. E aí a palavra fala, não é bom que o homem esteja só, em Gênesis 2:18. Ele faz lembrar que não é bom que o homem sofra sozinho. Você tem seu cônjuge de apoio, de falar, de se expressar, de falar para ele, eu não me sinto bem fazendo tal coisa. Faz lembrar a reação diante, por exemplo, às vezes numa emergência, às vezes de um filho doente. Sabe? Às vezes com o filho doente você se sente aflito, angustiado, o medo te sufoca. E se o seu cônjuge não sabe dessa sensação que você tem, ele não vai poder te ajudar. Verdade. Vocês têm que ser um apoio do outro. A gente sempre vai falar isso e aí vai se tornar até repetitivo. Mas não custa lembrar, né? Não custa, porque olha só, mesmo você sabendo de tudo isso, mesmo eu e o Anderson sabendo de tantas lições que a gente já fez aqui, às vezes a gente se cai
fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Nós não somos perfeitos. Nós estamos no processo de aprendizado. Todos os dias. Todos os dias. Por isso em Êxodo fala, teve compaixão dele. Nós temos que ter essa compaixão, pedir para que o Espírito Santo ministre o nosso coração, para que nós possamos ter um coração, né, ser uma pessoa que tenha compaixão pelo nosso próximo. E essa compaixão não é com os outros lá de fora, eu sempre vou falar que é muito fácil, né, você ser o perfeito, o soberano, ele é muito interessante, ele é muito legal lá fora. Sendo que o seu ministério, o primeiro ministério é aqui dentro de casa. Você tem que ter compaixão aqui com os de casa. Você tem que ser diferente ali com a sua esposa, com o seu esposo. Não adianta ser bonzinho lá fora, não. Deus está vendo. É fácil ter compaixão com quem você não conhece, né? Não é só Deus que está vendo. Seus filhos estão vendo o seu comportamento. É aí que nós temos que nos atentar. Nós temos que ter compaixão com todo, né? Temos que se colocar no lugar do outro, temos que estar ali cuidando do nosso próximo, mas em primeiro lugar, os da nossa casa. Verdade. Vamos aplicar na nossa família, no nosso dia a dia, essa compaixão que Deus teve por nós, que Ele nos ensine, que Ele nos mostre aquilo que a gente precisa ter um pelo outro. Se você sabe das limitações, você sabe dos medos que o seu cônjuge tem, sabe? Tenha compaixão por aquilo, não menospreze, não acha que é besteira, sabe? Mesmo, se coloque no lugar, né? Ele não é aquilo só, né? Ele não é só aquele medo, ele é muito mais que aquilo, mas aquilo ali pode muitas vezes atrapalhar ele. E se você for fazer, de repente, um estudo, for voltar anos atrás na vida dele, de repente foi um trauma. Verdade. Foi alguma coisa que mais mexeu com a cabeça dele, que hoje deixa ele preso a esses medos, esses traumas, essas limitações. A gente precisa entender isso. Às vezes o seu cônjuge, ele não se abre totalmente com você porque no passado ele foi traído, ele foi enganado. Ou muitas vezes, que nem Elaine, ela gostava de ir no parquinho perto da casa dela quando ela era pequena, mas ela foi num brinquedo e perdeu o chinelo, ela ficou com medo, de repente ela fica com medo de perder o sapato da montanha-russa, alguma coisa do tipo. Então assim, não deixe que essas limitações, que esses medos te atrapalhem, não deixe que isso venha contra você. No seu dia a dia, no seu relacionamento, sabe? Não deixe que isso venha trazer a escuridão, trevas para dentro da sua casa. Peça para Deus, peça para o Espírito Santo de Deus, porque no momento certo Ele nos constrange e Ele mostra pra gente quando o nosso cônjuge precisa da gente. A gente está tão corrido nesse mundo, a gente está tão distante, muitas vezes, do Espírito Santo, às vezes a gente tantos afazeres e esquece de se prostrar diante de Deus, buscar a presença dEle, para que Ele possa, nesses momentos, né, de dificuldade, nesses momentos de medo, o Espírito Santo ministra o nosso coração, nos constrange, fala, olha, presta atenção ali para o coraçãozinho do seu esposo que está passando por uma situação difícil. Às vezes é a esposa que também está passando por uma dificuldade e o Espírito Santo é o único que nos constrange, é o único que nos mostra, é o único que nos faz trazer a lembrança daquilo que é necessário. Verdade. Deus, ajude-me a colocar-me na situação do meu cônjuge e me solidarizar com o seu sofrimento. É isso mesmo. Muitas vezes a gente fala assim, por que essa pessoa que está do meu lado, que eu conheço bem, está desse jeito? É frescura, não precisa pensar assim. Não sei o quê. Se coloca no lugar dela. Coloca-se você na situação que ela está passando. Tenta ter o pensamento. Mas não é tudo isso. Ok, mas a pessoa é diferente de você. Você precisa entender isso. Então peça que Deus dê essa compaixão, que você tenha essa solidariedade
É isso que a Elaine falou. Seja solidário com os de casa. Muitas vezes você vai precisar dessa solidariedade e vai falar assim, por que você não se coloca no meu lugar? E a pessoa vai falar assim, porque você nunca se colocou no meu. Vai ser difícil ouvir isso, mas vai ser um choque de realidade na sua vida. Então, peça que Deus tenha desse ensinamento a você. E a pergunta que fica é, como você pode expressar solidariedade e compaixão para o seu cônjuge hoje? Como você pode fazer isso? Primeira coisa que a Elaine sempre fala é, converse, ouça o que você tem a dizer, ouça o que a pessoa tem a dizer para você e que ela ouça o que você tem a dizer para ela, né, filho? Isso mesmo. Se solidarize com os de casa primeiro. Se coloque no lugar do outro. Às vezes, né, quando a gente se afasta um pouquinho e começa a observar, meu Deus, peça para o Espírito Santo, ele vai mostrar para você. Eu falo que a palavra de Deus, inclusive, está escrita, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Verdade. Às vezes você está com uma dificuldade, você não percebe o que está acontecendo, mas o Espírito Santo vai lá e te mostra. Verdade. Peça para Deus, em primeiro lugar. Ore, busque a presença de Deus. Orem junto, casal. Orem em família. Peça para que Deus venha ministrar o coração de vocês. Amém. Amém? Bom dia, Márcia. Que Deus abençoe. Vamos agradecer, né? Vamos. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais uma vez o Senhor nos permitir estar aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais das suas escrituras, Senhor, aprendendo. Obrigada, Pai. Porque o Senhor deu o seu Filho por nós, porque o Senhor teve compaixão por nós. Amém. Em nome de Jesus, querido. obrigado pelo sacrifício da cruz, obrigado, Senhor, por todos os dias, Senhor, nos abrir os olhos, nos mostrar a sua palavra, nos dar esse entendimento e discernimento, Senhor, que possamos caminhar contigo. Senhor, perdão por muitas vezes nos desviarmos, Senhor, mas o Senhor, como um Pai amoroso, tem nos guardado. E que continue sendo assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom, muito obrigada, Eunice, saudade, Márcia, tia Rita, Leia, meu amor, que Deus te abençoe. Obrigado pela presença de todos, continue transbordando aquilo que vocês aprendem com a palavra de Deus. Isso mesmo. Isto aqui é um manual. É a nossa espada, é a nossa espada, é o nosso manual, é o nosso entendimento, é o nosso discernimento. Amém. Usem sem moderação, usem todos os dias da sua vida. Está com dificuldade, vai aonde? Procure no manual. Quer aprender alguma coisa? O manual. Quer tomar uma direção na sua vida? Aqui. Então, saiba que Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos caminhar com Ele. Para a gente caminhar com as nossas escolhas. Mas não é fácil você caminhar sabendo por onde você tem que ir. É verdade. Então, continue sendo assim. Um beijo a todos. Muito obrigada. Que vocês sejam ricamente abençoados por Deus. Em nome de Jesus. Tenham um dia maravilhoso com a família de vocês, com aqueles que estão perto de vocês. Orem em família, busquem a presença de Deus em família. Não percam isso. Isso faz muito a diferença no relacionamento da família de vocês. E que Deus esteja presente todos os dias na sua casa. Amém? Amém. Um beijo e até mais. Bom dia.